Olá pessoal, tudo bem? Em 1857, Allan Kardec vai publicar o Livro dos Espíritos, com grande sucesso. 4 anos depois, um jovem astrônomo muito imaginativo, muito criativo, chamado Camille Flammarion, com apenas 19 anos, vai entrar em contato com o livro do Kardec e vai ficar altamente impactado, porque esse jovem estava escrevendo um livro que iria publicar no ano seguinte, chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados. E claro, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala da existência de vida em outros planetas. E o Flammarion, quando lê a obra do Kardec, ele fica realmente assim impressionadíssimo, porque o Kardec está discutindo questões que ele estava extremamente interessado e escrevendo o livro. No ano seguinte ele vai publicar o seu livro será muito bem recebido por alguns nomes, pessoas que se interessavam por esses assuntos espiritualistas, esses assuntos esotéricos. Autores como Victor Hugo vai ficar assim de queixo caído pelo livro do Flammarion. O próprio imperador Napoleão III vai adorar o livro do Camille Flammarion, mas a academia vai detestar. No seu livro, Camille Flammarion, ele vai falar como seria a vida em outros planetas, como seriam os alienígenas que morariam nesses outros planetas. Ele tinha na época um estágio remunerado no Observatório de Paris e será expelido de lá. O pessoal não quer nada com ele, porque, primeiro, muito jovem, né? Publicou o livro com 20 anos, e com ideias assim, muito avançadas, podemos usar esse termo, ideias muito avançadas, falando de vida em outros planetas. Esse negócio de vida em outros planetas na época era algo que se discutia muito, né? Havia quase uma certeza absoluta de que os planetas do sistema solar fossem todos eles habitados. Essa era uma ideia corrente. Então o Camille Flammarion e o Allan Kardec colocaram no papel aquilo que estava em discussão na época e grande parte das pessoas acreditavam. Acontece que ele caiu em desgraça, porque a academia não aceitava isso, mas o Allan Kardec vai adorar o livro do Camille Flammarion. Vai gostar tanto que vai fazer uma resenha elogiosa, vai publicá-la na Revista Espírita Francesa, e o Flammarion toma coragem, procura o Allan Kardec. Há ali um tilt de emoções nesse encontro, e o Kardec, extremamente simpático e receptivo ao Camille Flammarion e vice-versa, o Kardec convida-o para entrar para a Sociedade Espírita. E o Camille Flammarion vai entrar. A sociedade é essa que o Kardec dirigia. E o Camille Flammarion vai se perceber médium. Isso mesmo. Ele vai se perceber médium. Ele começa, então, a produzir textos, principalmente psicografando o espírito de Galileu Galilei. O espírito de Galileu Galilei passa a ser um habitué lá dos escritos do Camille Flammarion. Mas os meses vão passando, os anos vão passando, e o Camille Flammarion vai percebendo que alguma coisa está errada ali. E ele vai chegar à seguinte conclusão: olha, pessoal,
Esse negócio da psicografia minha aqui, isso tudo é um processo ilusório. Isso aqui é autossugestão. Eu não estou recebendo nenhum espírito aqui. Não tem nenhum espírito do Galileu Galilei, esse sábio que viveu lá da metade do século XVI à metade do século XVII e que é considerado o pai da astronomia, o pai da ciência moderna. É uma megalomania minha, eu não estou recebendo ninguém, isso é produção da minha mente. Tudo isso que eu escrevi, que eu atribuí ao Galileu, tudo isso eu já sabia. Tudo isso é ideia corrente no meio acadêmico em que eu vivo. E ele vai dizer mais, ele vai dizer que o espiritismo, as psicografias, nunca acrescentaram nada à astronomia, nunca trouxeram nada de novo. Então ele passa a ser um crítico ferrenho da psicografia. Ele acredita que grande parte dos fenômenos da psicografia são claramente ilusórios ou fraudulentos. O Camille Flammarion, ele vai se aproximar muito do Allan Kardec, eles vão ficar muito amigos, e tanto quando o Allan Kardec morre, ele é um dos convidados, foram outros também, se não me engano foram 4 convidados, ele foi um desses 4, a fazer um discurso, coisa que na época se usava muito, na beira da sepultura do Allan Kardec. E ele foi aprovado, todos esses convidados tinham que ser aprovados pela viúva. E claro, ele foi aprovado, porque o Camille Flammarion, ele foi não tanto assim um grande astrônomo, ele foi mais um popularizador da astronomia. Ele levou a astronomia para o povo, para pessoas não especialistas, um tipo de Carl Sagan da época, né? Então ele fez o discurso no túmulo do Allan Kardec, discurso esse que ficou muito conhecido, né? E é encontrado aí aqui na internet. Sim, pessoal, abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar várias fontes bibliográficas para vocês. Todos esses livros que eu vou deixar estão disponíveis gratuitamente aqui na internet, tá certo? E o nosso astrônomo, ele vai ser convidado também para substituir Allan Kardec na condução da Sociedade Espírita Francesa. Mas ele vai falar o seguinte: olha, pessoal, eu tenho sérias dúvidas a respeito das manifestações espíritas. Eu não tenho certeza se essas manifestações que são atribuídas aos espíritos são realmente produzidas por espíritos. Ele vai fazer uma crítica ao Victorien Sardou. Falamos num dos vídeos desta mesma playlist, não sei se há 2 ou 3 vídeos atrás, sobre o Victorien Sardou, que era um teatrólogo francês, que recebia o espírito do Bernard Palissy e trazia muitas informações sobre a vida em Júpiter, que Mozart morava em Júpiter, que Zoroastro morava em Júpiter. Então o Camille Flammarion vai dizer o seguinte: tudo isso é bobagem, tudo isso é ilusão. O Victorien Sardou nunca recebeu nenhum Bernard Palissy. É que na época que esses textos foram produzidos, todo mundo acreditava que havia vida lá em Júpiter, que Júpiter era um planeta mais avançado que aqui a Terra. Ele apenas reproduziu isso, né? Ele apenas reproduziu isso. Então ele questiona tremendamente todas essas psicografias que fizeram enorme sucesso. Essas psicografias do Camille Flammarion, elas vão ficar guardadas lá na sede da Sociedade Espírita Francesa, e o Allan Kardec vai pegar essas psicografias
e vai publicar no seu último livro, a Gênese. Então, os livros básicos do Kardec são 5, né? O pessoal brinca dizendo que é o Pentateuco kardeciano. O último dele, a Gênese, né? E o capítulo 6º será todo ele feito com os escritos do Camille Flammarion, quando este recebeu o espírito do Galileu Galilei. Então, escritos do Galileu Galilei, que ele afirmou ser falso. Ele afirmou que não que ele não tinha espírito nenhum, que aquilo foi apenas um processo ilusório, uma autossugestão. Muitas das informações que o Camille Flammarion passou por meio do espírito do Galileu Galilei são informações sabidamente falsas. Muitas. Uma delas, Júpiter tem 4 luas. Nós sabemos hoje que tem 79 luas. Marte não tem lua nenhuma, dizia ele. Nós sabemos hoje que tem 2. A Via Láctea é formada por 30 milhões de estrelas, dizia ele. Dizia o Galileu Galilei. Hoje nós sabemos que são mais, não de 30 milhões, mas são mais de 200 bilhões de estrelas. Entre outros dados errôneos. Então, o Camille Flammarion vai dizer: o espiritismo, as manifestações espirituais nunca acrescentaram nada de novo à astronomia. Os médiuns falavam aquilo que a ciência da época acreditava. As informações trazidas eram todas informações que os médiuns já possuíam. Acontece o seguinte: o Camille Flammarion, ele era um sujeito muito interessado nesses fenômenos do oculto, nesses fenômenos paranormais, nesses fenômenos psicológicos, nesses fenômenos que provocam assim um certo impacto, né? Telepatia, levitação, aparecimento de espíritos. Ele era um sujeito muito interessado nesses fenômenos e ele queria encontrar não uma explicação religiosa para esses fenômenos, mas uma explicação científica. E ele vai fazer parte da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, lá da França, né? Nós já falamos em vídeos anteriores sobre essa sociedade que tinha em Londres, tinha nos Estados Unidos da América, em vários lugares do mundo. Essa sociedade se desenvolveu porque na época havia uma preocupação muito grande em estudar esses chamados fenômenos que hoje nós chamamos de fenômenos paranormais. Está aí, até os dias de hoje, a psicologia anomalística tentando encontrar uma explicação científica. Não vai encontrar nenhuma explicação científica porque não há, são fenômenos puramente naturais. Não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, mas nós temos vídeos, vários aqui no canal explicando isso, e tenho inclusive uma live somente sobre isso, uma live que eu fiz sozinho, somente explicando sobre isso. Acontece que o Camille Flammarion era fissurado nesses temas. Ele fazia parte também da Sociedade Teosófica. Aqui no canal tem uma playlist com 13 vídeos sobre Helena Petrovna Blavatsky. Então ele fez parte da Sociedade Espírita Francesa, fez parte da Sociedade de Pesquisas Psíquicas da França, fez parte da Sociedade Teosófica, e a vida inteira dele envolvido com esses fenômenos. E tentava chegar a explicações completamente estapafúrdias sobre esses fenômenos. Quer alguns exemplos dessas tentativas de explicações científicas para fenômenos paranormais do nosso astrônomo que
agora já não está tão mais jovem ainda, mas o Camille Flammarion continua extremamente interessado nesses fenômenos. Então ele dizia o seguinte: a psicografia, ela pode ser sim produzida pelo subconsciente do médium. Foi o que ele mais ou menos disse que aconteceu no caso dele, né? Mas também pode ser que o médium capte por telepatia informações de alguns dos presentes. Ele acreditava piamente na telepatia. Na época era muito comum a crença na telepatia, mesmo pelo pessoal da ciência, né? Então ele achava que poderia ser sim uma captação do pensamento de alguém presente que transmitiria ali o pensamento. Então uma invasão telepática, né? Uma outra causa, o animismo, que eu não vou entrar em detalhe do animismo aqui, porque acho que falar do animismo eu teria que fazer um vídeo somente sobre isso. Mas o animismo, do jeito que os espíritas classificam o animismo, é algo completamente inexistente, ok? Mas não vou me deter nisso aqui. O Camille Flammarion, por exemplo, explicava as aparições dos espíritos, que provavelmente elas poderiam ser produzidas pela energia psíquica muito poderosa de alguém especial. Esse alguém muito especial poderia simular uma aparição espírita. Não era o espírito da pessoa que estava ali, mas era apenas uma materialização do pensamento de um sensitivo, que poderia também produzir uma materialização do ectoplasma, né? Ele acreditava nisso, uma materialização do ectoplasma, e poderia até mesmo levitar. Esse poder psíquico esse que até hoje o pessoal da parapsicologia e da psicologia anomalística estão no encalço e nunca conseguem provar coisa nenhuma, mais de 100 anos. Ele dizia que poderia também fazer as pessoas levitarem. E uma das explicações mais fantasiosas e interessantes do Camille Flammarion é aquela que ele tenta explicar o aparecimento de fantasmas, de espírito, outra explicação, em determinados lugares. Por que aparece naqueles lugares mais e não aparece em outros? Porque haveria uma formação geológica naquele local que guardaria a memória de acontecimentos, principalmente traumáticos, que ocorreram no passado, e esses acontecimentos ficariam guardados animicamente naquela estrutura geológica ou naquela estrutura que foi construída de um modo tal que permitiu esse armazenamento dessas informações, e quando dali se aproximasse um sensitivo, um médium, uma pessoa com poder, uma pessoa paranormal, uma pessoa mais sensível a esses fenômenos, essa pessoa veria como um filme na sua frente estivesse passando, e por isso somente essas pessoas poderiam ver. Mas tudo isso seria gerado principalmente por uma formação geológica favorável ou uma determinada construção que foi se juntando e formou uma unidade capaz de permitir guardar memórias de acontecimentos passados. Eu acho mais fácil, de repente, você acreditar que aquilo é um espírito do que acreditar que uma formação geológica vai guardar um filme que uma outra pessoa poderá assistir esse filme. É algo assim tão maluco e tão perturbado e tão interessante, né? Que eu preferia, nesse caso, falei, olha, cara, acho mais provável que seja
o espírito de um morto mesmo. Bom, o que importa, pessoal? O que importa é o seguinte: houve um falso médium, mesmo que de forma inconsciente, né? O Camille Flammarion, ele assumiu publicamente, reconheceu e assumiu. Isso ele vai percebendo no decorrência dos meses, dos anos da sua vida, né? Ele fica trabalhando nesse centro espírita francês durante 2 anos. Depois ele se afasta, mas não se afasta tanto. Ele era secretário lá, então ele até brinca dizendo, olha, tive que ir 2 anos, todas as reuniões, porque era eu que fazia a ata, pô, foi um saco, mais ou menos isso que ele quer dizer. Bom, o Camille Flammarion, portanto, ele disse que nunca recebeu o espírito de Galileu coisa nenhuma, que aquilo tudo foi criação dele, fantasia dele, portanto, aquilo ali não teve nada de mediúnico. Entretanto, Allan Kardec acreditou. Allan Kardec acreditou e pegou esses escritos do suposto Galileu Galilei e vai publicar no seu livro A Gênese, o último livro do Pentateuco kardecista. Portanto, nós temos um médium que se enganou e enganou o papai do espiritismo, o nosso querido Allan Kardec.